Você sabe a diferença entre o Kung Fu do Sr. Miyagi e o Kung Fu do Sr. Han, da franquia Karate Kid? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o Kung Fu do Sr. Miyagi. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Cleiton Oliveira. Olá, mestre Léo Imamura. Quero lhe parabenizar e agradecer por todos os seus ensinamentos sobre a vida Kung Fu, pois tem sido de grande excelência o cultivo e aplicação desses ensinamentos. Gostaria de lhe pedir que comentasse sobre o Kung Fu do Sr. Miyagi, da franquia Karate Kid, dos anos 80 e ver quais são os principais pontos de convergência com o Kung Fu do Sr. Han, do filme Karate Kid 2010. E também, se não for pedir muito, comente sobre o Kung Fu da família Machida, a forma que eles introduziram respeito, a honra e outros elementos das artes marciais para o universo do MMA. Já que vemos nesses tipos de eventos muitas pessoas que enxergam apenas a forma reduzida da arte, apenas como forma de combate. Cleiton, uma coisa importante quando nós estamos falando aqui sobre o Sr. Miyagi e o Sr. Han, ambos da franquia Karate Kid, lembrando apenas que a última versão é uma versão chinesa, visto que se passa na China e a prática ocorre dentro do ambiente do Kung Fu, aqui eu falando Kung Fu no seu sentido redutor, temos duas situações que se equivalem. Por quê? Porque ambos aparentemente não possuem o estereótipo do mestre, ambos relevam a questão da estrutura de uma arte, da instituição da arte, lembrando que o Sr. Miyagi aprende o karatê do seu pai na sua terra natal, Okinawa. E o Sr. Han não se detalha como ele aprendeu, mas você percebe que pela condição dele como um zelador, ele é uma pessoa simples, ou pelo menos aparentemente simples. Ambos passaram por um drama pessoal. E o Sr. Miyagi, além de tudo, foi um herói de guerra, porque participou da Segunda Guerra Mundial defendendo os Estados Unidos, terra que ele adotou como a sua pátria, a sua segunda pátria. E o que é interessante nesse sentido? Porque mostra justamente essa dissintonia que há, né? Pois um japonês, quer seja ele descendente ou nativo, que morava nos Estados Unidos, ele, ao mesmo tempo que servia no exército americano, ele era discriminado, sendo obrigado a morar em guetos, em campos de concentração nos Estados Unidos. Então é muito interessante observar isso, porque esse drama pessoal é razoavelmente explorado na franquia Karate Kid, principalmente no Karate Kid original. E o Sr. Han tem o drama pessoal ligado à família, porque seu filho e sua esposa faleceram em um acidente de carro. Isso é muito importante porque, dentro da perspectiva Kung Fu, é como cada um lida com esses desafios e mostrando que, mesmo sendo extremamente habilidosos no combate, eles têm as suas dificuldades. Há uma dimensão humana entre ambos os personagens. Outra coisa que vale a pena nós observarmos é a questão de como eles transmitem os movimentos de artes marciais que vão além das estruturas de aulas que se tem nas academias. Ou seja, a transmissão ela é orgânica, ela é uma transmissão onde o Sr. Miyagi faz aquela ideia, né, de pintar, de passar a cera no carro, e para o Sr. Han nós temos aquela famosa ideia de pôr e tirar casaco.
Para mais detalhes, eu sugiro o nosso vídeo quando nós falamos do Karate Kid e está aqui no link na descrição abaixo, caso você ainda não assistiu esse vídeo. Uma coisa interessante, portanto, é que o Kung Fu, ele é construído, não importa se na arte marcial japonesa ou na arte marcial chinesa, ele é trabalhado a partir da experiência do dia a dia. E isso que nós vemos quando tanto o Sr. Miyagi como o Sr. Han atuam aos seus alunos. Quer seja Daniel LaRusso no primeiro filme da franquia ou Trey Parker no último filme. Outra coisa que vale a pena enfatizar: ambos os mestres têm a sabedoria para esperar a evolução do aluno. Aqui eu quero falar de um tema extremamente importante. É a importância de estarmos preparados para o despreparo do outro. Por quê? Porque muitas vezes o desafio que nós enfrentamos é o nosso despreparo para o despreparo do outro. Eu vou explicar melhor. Quantas e quantas vezes ficamos indignados, saímos do controle quando nós vemos alguém fazendo uma barbaridade? Isso significa que eu estou despreparado para o despreparo do outro. Alguém me fecha no trânsito e eu vou lá e buzino e xingo essa pessoa. Eu estou despreparado para o despreparo do outro. Muitas vezes ele fez de propósito, muitas vezes não. Ele simplesmente estava distraído, estava no celular, estava ouvindo o rádio, sei lá. Mas o que é interessante? Observe como nós somos suscetíveis a uma reação tão despreparada quanto a da outra pessoa. Isso que eu chamo de despreparo para o despreparo do outro. E o que nós vemos aqui, quer seja com o Mr. Han ou com o Mr. Miyagi, que eles buscam preparar os seus alunos, em vez de cobrar deles uma postura de maturidade. Então nós vemos principalmente no terceiro filme da franquia, veja, quando nós estamos falando do sentido amplo de Kung Fu, nós estamos falando de um processo global. E Daniel San, naquele momento, ele sente a necessidade de ter ênfase no sentido redutor. E com isso, então, ele acaba buscando práticas mais específicas. E o que o Mr. Miyagi faz? Espera, porque ele sabe que ele plantou boas sementes. Ele espera e isso nós chamamos de espera estratégica. Ele acompanha a evolução porque sabe que cedo ou tarde o seu discípulo irá retomar o seu eixo. Isso também acontece com o Mr. Han, que dá o devido apoio e ao mesmo tempo espera o seu discípulo amadurecer. Eu vou falar sobre a família Machida no nosso próximo vídeo, porque esse é um tema, Clayton, muito valioso para que a gente misture com o primeiro tema. Esse primeiro tema já é muito especial e por isso mesmo que eu quero reservar um vídeo todo para que nós possamos falar da família Machida. Você gostou desse vídeo? Deixe nos comentários as suas dúvidas e também a sua contribuição. Quero agradecer aqui Clayton Oliveira por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.